Queridos parceiros e clientes da Lucky Law, muito bem-vindos, bom tê-los novamente a mais um podcast. Nós temos este ano feito um podcast em todos os meses. A nossa ideia é que 2026 seja o ano de maior proximidade entre Lucky Law e vocês. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência, nós somos muito gratos por todo esse acompanhamento, por tudo o que vocês têm feito, por toda a ajuda que vocês nos dão, por toda a parceria que nós temos. Obrigado, é um prazer tê-los aqui de novo. Hoje nós temos muitas coisas legais a conversar. Se você está assistindo este podcast, você já conhece a Lucky Law, mas hoje você vai passar a conhecer algumas outras empresas do grupo. Esse é o nosso grande objetivo. E antes de nós começarmos a falar sobre as empresas do grupo, sobre os nossos temas, trazer novidades de mercado para vocês, hoje vai ser um podcast riquíssimo em conteúdo, eu preciso fazer aqueles recados de sempre, para que vocês não se esqueçam do que você sempre se esquece. Eu sei que você está assistindo e sei que você esqueceu. Por exemplo, você que está assistindo, você não curtiu esse vídeo. O que é um problema sério, um problema gravíssimo. Então, primeira coisa, curta esse vídeo, isso é fundamental. Quando você curte esse vídeo, o nosso algoritmo entende que esse conteúdo tem relevância. E é interessante, porque eu estou falando isso sobre curtida, mas você não curtiu ainda. Então curte o vídeo agora e pronto, curtiu, está curtido. Agora sim. Segunda coisa, se inscreva no nosso canal. Quando você se inscreve e você clica no sininho e avisa para que o YouTube te recomende todas as nossas publicações, você nunca perde o podcast. Nós sempre temos feito um programa de aviso em relação aos nossos podcasts, em relação aos nossos vídeos, mas às vezes você não vai ver, vai chegar um e-mail, você não vai ver o e-mail que chegou, enfim, as atividades tomam conta da sua demanda, mas quando a gente entra ao vivo, chega uma notificaçãozinha para você no próprio YouTube. Então, se inscreva, só que não apenas se inscreva. Logo embaixo do vídeo tem um sininho, você clica no sininho e coloca para que todas as notificações cheguem para você. Essa é a coisa mais importante. Todo podcast, aparecemos ao vivo, aparece a notificação dizendo que a Lucky Law está ao vivo, você não vai perder nenhum conteúdo, tudo que a gente trouxer vai chegar para você e para as pessoas que você indicar. Dados esses recados, vamos apresentar a mesa. Hoje a gente está com um convidado que vocês ainda não conhecem, mas estamos aqui em time Lucky Law hoje. Né? A gente, nos últimos 3 ou 4 podcasts, sempre tínhamos alguém, um cliente, um parceiro, mas hoje a gente resolveu concentrar os nossos esforços no time Lucky Law, porque as coisas que nós vamos falar tem tanto conteúdo, tem tanta coisa para a gente abordar, que a gente falou assim, não, calma, vamos fazer a gente primeiro e depois a gente, com calma, vai trazendo parceiros e clientes para essa conversa. Portanto, dito isso, deixa eu começar apresentando o nosso primeiro convidado, que é o André Andrew, um nome bastante sofisticado, diga-se de passagem. André, obrigado pela participação, muito bem-vindo, bom te ter aqui, cara. Espero que você goste, que seja um ambiente tranquilo, agradável. Obrigado pela participação, viu? Que agradeço, Guilherme, sempre uma honra estar falando com vocês. Valeu demais. Daniel, não vou te apresentar, porque quem está nos ouvindo não aguenta mais te apresentar, cara. Bem-vindo. Salve, salve, gente. Flávio estava no último podcast. Flávio fez sucesso no último podcast, viu, gente? Assim, as pessoas ficaram... Assim, olha, tem que ser convidado fixo do podcast. Portanto, sinto muito, você virou convidado fixo do podcast. Muito obrigado, é um prazer estar novamente com todos vocês. Gente, vamos começar a tratar dos temas. A gente tem muita coisa legal para falar hoje. Mas antes de nós sairmos falando dos temas, deixa eu pedir para você olhar para a nossa tela de fundo aqui. Você está vendo que nós temos algumas coisas diferentes que provavelmente, ou talvez você ainda não tenha visto antes. Né? Lucky Solutions no meio, embaixo a nossa marca, Lucky Law, Lucky Trust, Lucky Finance. Eu quero explicar rapidamente para vocês o porquê disso. Inclusive, nós chegamos a tratar rapidamente desse assunto no fim do ano passado, no nosso podcast de retrospectiva. Mas hoje esse nosso podcast ele é oficial, um podcast de lançamento. A gente está trazendo para o mercado algumas novidades importantes. Veja, ao longo dos anos, nós nos desenvolvemos como uma empresa fundamentalmente focada em identificação, revisão e geração de oportunidades tributárias. Os nossos últimos 30 anos tiveram um objetivo apenas. O nosso objetivo foi identificar dinheiro não aproveitado pela companhia. Embora a gente traduza isso de maneira tributária, o nosso objetivo, apesar de usar o ferramental, o mecanismo tributário, o nosso objetivo foi gerar dinheiro, ajudar as empresas, gerar oportunidade, gerar eficiência, gerar performance. E nos últimos anos, nós passamos a perceber que esse termo, performance, ela está vinculada não só ao mundo tributário, mas de maneira mais especial a toda a operação da companhia. Isso nasce, por exemplo, de uma conversa que nós tivemos há 2 anos atrás, percebendo que algumas companhias tinham lá uma série de seguros que elas estavam pagando. Olha que interessante como uma coisa vai levando a outra.
uma série de seguros que elas estavam pagando com baixíssima performance, ou seja, uma pólice mal feita, pagando mais do que deveriam, uma cotação equivocada, com proteções mal colocadas, mal formadas. E a gente passa a perceber que as empresas tinham dentro de suas operações uma série de necessidades de performance diferentes. A nossa decisão foi tomada 2 anos atrás. A nossa decisão foi, nós precisamos ter um ecossistema que nos permita gerar performance, que não seja apenas focado no mundo tributário, mas que utilize o mundo tributário como motor de eficiência para que eu pense outros produtos de performance também. Nasce a nossa concepção do que a gente tem chamado, e vocês estão vendo na tela, de LAC Solutions, que mantém a nossa identidade, mantém a nossa experiência de 30 anos, mantém todo o nosso conhecimento de mercado, mantém a nossa rodagem, mantém o nosso time de alto nível, mantém o nosso relacionamento com o mercado, mas que expande tudo isso que nós temos feito para outras áreas que as empresas têm sido mal atendidas, que as empresas são carentes. Essa é a verdade, né? Colocando isso aqui em termos muito claros. Portanto, quando você olha aqui embaixo, nós estamos hoje fazendo o lançamento de 2 marcas novas. A primeira, que eu já dei um spoiler aqui na minha fala, que é a LAC Trust, que nasce como uma corretora de seguros, mas a gente não tem se apresentado como corretora, porque embora nós juridicamente sejamos, embora nós precisemos ter uma corretora de fato, o nosso objetivo não é ser corretor, não é bater na porta da tua empresa e, olha, deixa eu ver como é que estão os teus seguros. Não, nosso objetivo é outro. A gente quer entender operacionalmente como a performance de seguros na sua empresa tem sido avaliada. Ou seja, você está pagando mais do que deve? Será que as cotações são bem feitas? E mais, será que as proteções das suas apólices estão bem definidas? Infelizmente, nós vemos uma série de casos, mas assim, são dezenas e dezenas de problemas que as empresas passam e de repente elas passam a perceber que o seguro que ela tinha não é tão bom e não protege o que ela tem. Tem lá um galpão que tem uma grande apólice patrimonial e de repente, infelizmente, acontece um problema, um incêndio, uma enchente e a apólice tem algumas letras miúdas que não cobrem determinadas necessidades e a empresa fica na mão. Isso é uma questão de performance e isso é uma questão de segurança. Não é o nosso foco do podcast de hoje. O foco do podcast de hoje é o lançamento da LAC Finance, que é a nossa terceira marca aqui da tela. E a LAC Finance tem um objetivo muito claro, muito inclusive vinculado à própria LAC Law, porque o objetivo da LAC Finance é fundamentalmente pensar em como é que o motor fiscal de oportunidades geradas pela LAC Law pode ser melhor rentabilizado. Ou seja, como é que nós temos condição de, a partir dos trabalhos que nós já fazemos, a partir das oportunidades que nós já geramos, a partir do nosso trabalho de revisão fiscal, de identificação de oportunidades, dar mais condições para que as empresas rentabilizem melhor esse dinheiro, utilizem melhor esse dinheiro, tenham opções financeiras, ou seja, a LAC Finance surge como nosso braço financeiro. É disso que nós queremos falar hoje. Nós estamos aqui para anunciar oficialmente o lançamento da LAC Finance e com o lançamento da LAC Finance a gente quer abordar alguns produtos. Tá bom, mas o que eu posso olhar? Que tipo de produto financeiro existe? Como é que eu penso num vínculo entre as áreas efetivas da empresa? E como eu estou falando demais, eu vou trazer esse assunto agora para a mesa. Flávio, começando por você, e eu quero te provocar o seguinte, uma das coisas que nas nossas conversas a gente percebeu é que as empresas elas têm uma espécie de separação muito brusca entre as caixinhas dentro da empresa. Então, o time fiscal é uma coisa, o time financeiro é uma coisa, o time que olha para passivo, para dívida, para financiamento, para inovação, são muitas caixinhas diferentes. E o problema é que essas caixinhas, quando elas são pensadas de maneira separada, elas trazem pouca eficiência. Quando eu penso a vida financeira longe da vida tributária, quando essas coisas não se vinculam, eu trago problema de eficiência para a empresa. Então, a primeira coisa que eu quero te trazer para a mesa e te colocar para falar um pouquinho é como é que você acha que a LAC Finance pode ajudar melhor nessa integração, de pensar tributário e financeiro como uma coisa única? Essa pergunta é muito boa, né? Porque no final do dia, nós estamos tratando de dinheiro em todas essas pontas. Porque, como você comentou, Guilherme, o que a LAC Law faz? A LAC Law identifica possíveis ativos ocultos que a empresa tenha no mundo tributário. Um tributo que foi pago indevidamente, uma legislação que mudou, a empresa não percebeu. A gente falou muito disso no podcast sobre PIS e COFINS. Pode ter ali muitas oportunidades tributárias, mas que, quando implementadas, elas resultam em quê? Em resultado para a empresa. Tanto resultado econômico, que pode aumentar o lucro, mas também financeiro. E o que a gente percebe? Muitas vezes,
A empresa, por ter essas divisões, essas separações nessas caixinhas que você chamou das áreas, ela acaba não tendo a melhor utilização para esses recursos. Ou seja, eu tenho uma oportunidade tributária, mas eu sei o que fazer exatamente com aquele recurso. Ele pode ser funding para alguma outra coisa. Eu posso utilizar ele, por exemplo, para diminuir minha dívida, para ter um financiamento mais barato para alguma operação. Muitos clientes eles acabam não tendo essa ligação e perdendo eficiência. Se você for pensar, o que serve a LAC Finance? Ela é a empresa que vai dar eficiência para o seu próprio dinheiro. Como que eu utilizo melhor os meus recursos? Como que eu maximizo aquela oportunidade que foi levantada? Eu acho que, então, essa é a empresa, o braço da LAC Solutions que vai trazer essa integração. E a ideia é conversar em alto nível, porque nós temos um time hoje muito forte fiscal dentro da LAC Law, mas nós sentimos a carência desse time para conversar em alto nível com a diretoria financeira da empresa, com a parte que justamente lida com a aplicação desse dinheiro. E com a LAC Finance a gente traz essa solução. A gente consegue integrar e dentro do nosso ecossistema tem um serviço complementar. Você falou de redução de passivo. Isso é uma coisa interessante, né? Porque, nos nossos últimos... Eu vou te perguntar isso, mas Daniel, por favor, eu peço que logo depois da fala dele, ou junto com a fala dele, você ajude também. Nos nossos 30 anos, a gente tem percebido que as avaliações tributárias são avaliações que, em geral, são apenas jurídicas. Então, olha, eu faço uma avaliação que deve ser feita, tá? Assim, é importante que seja feita, quanto ao prognóstico da tese, quanto à qualidade da tese. E, óbvio, isso é fundamental, porque quando a gente fala em tese tributária, não é novidade para ninguém que está nos assistindo, são dezenas, talvez centenas de teses. A maioria delas não para de pé, a maioria delas não presta, né? Tema com, inclusive, repercussão geral contrária de Supremo Tribunal Federal e que está lá, as empresas continuam discutindo e tal. Mas, apesar disso, as empresas, mesmo nas teses muito boas, AAA, teses muito seguras, com alto prognóstico, com os escritórios dizendo, olha, aqui a chance de êxito é provável, as empresas elas costumam olhar só juridicamente para isso. De novo, isso deve ser feito, isso é fundamental. Mas, Flávio, você acha que esse descasamento entre as caixinhas traz um problema avaliativo? Quer dizer, eu preciso pensar oportunidade tributária também do ponto de vista financeiro? Isso é relevante em algum sentido, não? Sem dúvida. Dependendo da necessidade da empresa, isso é prioritário. Tem muitas empresas hoje com dificuldade de caixa, que estão muito endividadas, com financiamentos e taxas de juros muito altas. Essas empresas elas precisam recorrer a toda forma de eficiência e economia. Se ela tem uma tese tributária ou uma discussão que seja com probabilidade alta de êxito, por que ela não faria a utilização dessa tese e pensaria na geração, no recurso que ela vai ter gerado por esse planejamento tributário? Ela não poderia fazer, por exemplo, o reperfilamento de uma dívida. Fala mais disso, porque são coisas importantes. Exatamente, porque vamos supor, uma empresa hoje, dependendo da situação que ela está, ela vai conseguir um crédito caro no mercado. Bom, nós estamos falando de hoje Selic a 15%, mas uma empresa com dificuldades, ela vai ter um prêmio muito grande em cima disso no spread. A gente pode estar falando de 25%, 30% ao ano. Como que você consegue operar quando você tem um financiamento a 25%, 30% ao ano? Quanto que a sua atividade tem que dar? Qual que tem que ser o nível de margem que você tem que ter? E muitas vezes essa empresa não tem dinheiro para pagar folha. Ela está sangrando o caixa dela para pagar esses financiamentos. O que ela pode fazer? Muitas empresas já fazem isso. Só que muitas empresas fazem isso de maneira artesanal. E o que a gente quer fazer com a LAC Finance é transformar isso em uma forma profissional. É linkar a geração desses recursos para fundear, para ser o funding, muitas vezes, para substituir linhas de crédito que são extremamente elevadas em taxa de juros. Porque, obviamente, uma tese tributária vai ter muitas vantagens. E a primeira delas é a carência. Por quê? Primeiro porque a gente vai levar teses que provavelmente a gente vai ganhar, mas mesmo que ela tenha qualquer problema, ela tem todo um período de discussão com a Receita Federal, né, em que nós vamos assessorar dentro da LAC Law, com defesa e todo o contencioso administrativo, em que ela não vai ter que dar nada em garantia e também não vai ter nenhuma espécie de pagamento. Ou seja, ela tem uma carência até o final do processo administrativo, que pelos dados divulgados pela Receita Federal, a gente estima que hoje seja por volta de 8 a 10 anos médios, ou seja, um processo do momento da fiscalização, no momento da glosa do crédito, até efetiva, a decisão no CARF, que é a instância final administrativa, levaria de 8 a 10 anos. Ou seja, durante 8 a 10 anos a empresa vai poder trabalhar com esse dinheiro. Mas ela não pode fazer isso de forma aventureira, ela tem que fazer isso de uma maneira estruturada. E a LAC Finance vai justamente demonstrar como fazer isso. Como que ela pode, com esses recursos, fundear talvez a operação dela, substituindo dívidas mais caras ou aplicando na própria operação de outra forma. Ou seja, você complementa, né, toda a atividade da LAC Law, como você falou, um motor fiscal que gera recursos e depois como aplicar melhor esses recursos na operação. Outro aspecto que eu acho que é muito importante da gente discutir aqui é a questão da gestão do risco. Quando a gente fala de gestão de risco, ela é uma ciência. A administração estuda a gestão de risco, do risco como uma ciência. E quando a gente fala de gestão do risco, temos que pensar em duas coisas, né? Todo risco envolve
a probabilidade dele ocorrer e envolve também o impacto desse risco. A probabilidade é uma chance. Então, é o que as empresas mais se preocupam, com razão, e para essa é a função de, por exemplo, um parecer jurídico. Então, se eu tenho uma tese, por exemplo, do Grossap, eu vou consultar um escritório que vai falar, pô, essa tese é boa, é uma tese provável. Tem escritórios que até falam que essa tese é praticamente certa. Em contrapartida, eu tenho um impacto financeiro. E isso é aqui que as empresas estão pecando. É aqui que as empresas não estão dando a devida atenção. Porque esse impacto financeiro ele é muito reduzido. Se a empresa faz uma boa alocação desse recurso, ela consegue provavelmente não ter nenhum impacto financeiro. Vamos pensar só no que o Flávio disse, né? 10 anos de discussão no CARF. Poxa, primeiro, eu vou ter que ser fiscalizado. Se eu for fiscalizado. Segundo, fui fiscalizado, o fiscal precisa não concordar e autuar. Terceiro, concordou e não autua, eu vou discutir no CARF. Preciso perder. Se tudo isso acontecer, e lembrando, né, que a gente só trabalha com teses bem consolidadas, né, com chances de êxito chamadas more likely to win than not. Ou seja, mais provável ganhar do que perder. Exatamente, né? Tenho mais chance de ganhar essa tese do que perder essa tese. Se mesmo assim essa tese perder, quando a gente vai avaliar o impacto financeiro desse dinheiro muito bem gerido, ele é um impacto que às vezes chega a ser nulo. Por quê? Primeiro que tem o ponto da carência que o Flávio disse. Esse dinheiro vai ficar no seu bolso aí nem o tempo todo. Além disso, nós temos outros fatores que são muito relevantes. A multa, por exemplo, você não atualiza. A multa ela vai ser de 20%, porque já caiu aquela multa de 50% da compensação, né? Já teve uma repercussão geral extinguindo essa multa. Então você tem uma multa de 20% que não vai sofrer atualização e, na prática, ela vai chegar daqui a 10 anos sendo equivalente a uma multa de 5%. O outro aspecto que é muito relevante é que a correção monetária feita com a Selic, ela é uma correção de juros simples. Então, você não vai ter o juros sobre juros. O juros sobre juros vai existir no seu capital, no dinheiro que você está salvando. Em compensação, o montante da sua dívida vai crescer muito menos. Então, você cresce seu capital de uma maneira muito mais rápida, em PG, e você cresce a sua dívida em PA. Então, em progressão aritmética, né, progressão geométrica, e isso vai dar uma diferença muito grande depois de 10 anos. Então, ainda que aquela hipótese de ocorrer o risco, que já é muito baixa, aconteça, você vai ver que você juntou dinheiro suficiente para pagar tudo isso sem qualquer custo e ainda sobrou dinheiro. Então, as teses boas, elas merecem ser feitas, elas precisam ser aproveitadas. Agora, e sempre lembrando também que qualquer outra forma de funding vai incorrer juros compostos. Ou seja, perfeito, no reperfilamento de dívida você tem também um ganho. Isso que eu ia dizer. Exatamente. Isso que eu ia dizer. Porque, eu vou até aproveitar, Flávio, para vocês continuarem, porque a gente tem duas avaliações aqui. Uma, eu estou avaliando a tese pela tese. Mas uma coisa muito diferente é eu pensar o seguinte, eu preciso dever para alguém, porque eu sou uma empresa que preciso ter algum nível de alavancagem. Seja um capital de giro, que é a pior alavancagem possível, 30% ao ano, enfim. Vou colocar um financiamento, vou mexer em ativo mobilizado, enfim. Agora, a grande discussão é a seguinte, onde e quais são os motivos por que eu tenho as taxas mais baixas? Então, por isso que a coisa do perfilamento, tá certo, reperfilamento de dívida, é tão forte. Porque a discussão aqui não é se eu vou dever, é para quem eu vou dever. E a segunda discussão é, como é que eu devo menos? Exato. Só um comentário, a gente tem que lembrar que a empresa sempre deve, é da natureza da empresa dever. A empresa saudável deve para o sócio. Então, ela vai estar devendo pelo menos para o seu sócio. As empresas menos saudáveis vão dever para bancos, mas sempre vai dever para alguém. É da natureza da empresa estar em dívida, né? Você sabe, Dani, que eu estava ouvindo uma fala faz umas 4 semanas, 5 semanas, um mês e meio, de uma das pessoas que eu mais odeio no mundo, chamado BAP, que é presidente do Flamengo. Eu odeio esse cara. Mas, infelizmente, o Flamengo é um caso de sucesso. Um caso de sucesso empresarial. Tá na produção aqui o Thiago, que é o nosso líder comercial. O cara é palmeirense, eu falei o nome do Flamengo, ele arrepiou o braço aqui. Vocês têm que ver a cara dele. Mas, infelizmente, ele precisa assumir isso. O Flamengo é um caso de sucesso comercial, sucesso empresarial. E é muito interessante porque ele estava dizendo o seguinte, olha, nós fechamos 2025 com um faturamento de 2,5 bi, com uma alavancagem de 150 milhões. Ele falou, isso foi um erro meu como presidente. Porque se eu soubesse que nós faturaríamos 2,5 bi, eu teria uma alavancagem de 300 milhões. A minha alavancagem hoje ela não é saudável, porque existem níveis de alavancagem que fazem você crescer. Então, a função, o dever do empresário é olhar exatamente para isso. Quer dizer, qual que é a alavancagem que se torna saudável e qual é a alavancagem que não se torna saudável. E eu achei essa frase dele muito interessante, porque ele estava dizendo o seguinte, veja, minha dívida hoje é 150 milhões, uma dívida de longuíssimo prazo. Estou errado, foi uma falha da minha gestão em 2025. Se a minha gestão tivesse sido boa, eu deveria 300 milhões.
porque eu teria conquistado mais ainda, teria melhores jogadores, teria mais investimentos e tal. Estou dando um exemplo extremado, mas em última instância é o que você disse. Veja, ainda que eu não seja alavancado, eu devo para sócio. Né? Então, a grande pergunta que as empresas têm que se fazer é quais são os melhores mecanismos de investimento? Porque dívida é também investimento. Eu não preciso pensar a dívida como se fosse necessariamente um problema. A questão é a seguinte, como é que eu invisto melhor na minha empresa? Como é que tendo mais caixa eu gero mais rendimento, aumento minha rentabilidade e tal? E isso eu acho uma coisa interessante, porque é importante pensar essas caixinhas juntas, lá no nosso começo da conversa. Eu preciso pensar fiscal, financeiro, gestão de passivo, investimento, inovação como uma coisa só. Eu não posso pensar em inovação na minha empresa sem pensar no fiscal, está errado. Se eu penso em inovação, eu vou inovar, eu vou ter coisas novas, eu vou melhorar meu maquinário, eu vou melhorar minha produção, vou melhorar minha esteira, vou melhorar minha qualidade do produto. Eu penso isso longe do fiscal, eu estou jogando dinheiro fora, estou gastando dinheiro. Né? E eu vou aproveitar isso para trazer o André para a conversa, porque o André, pessoal, ele é o nosso líder do time de captações estratégicas do escritório. Veja, a gente percebeu, além de tudo, que existe um detalhe absolutamente fundamental que as empresas não olham, exatamente porque essas caixinhas estão separadas. Veja, vocês sabem, a gente já fez um podcast sobre isso, inclusive acho que nesse ano, sobre lei do bem. A discussão de lei do bem é, eu inovo e porque eu inovo, isso me gera um crédito fiscal para eu abater de imposto de renda. Agora, as empresas não sabem, ou quando sabem não usam, ou usam mal, ou usam pouco, que eu tenho duas caixas de pensar em inovação. Né, André? Eu tenho uma caixa passado, já inovei. Preciso trazer isso no meu imposto de renda. Mas eu tenho uma caixa futuro. Eu preciso continuar inovando. Quem não inova está fadado ao insucesso. E quando eu continuo inovando, eu tenho linhas que não são exatamente fiscais, mas são governamentais, são subsidiadas para pensar essa inovação junto nessa caixinha fiscal. Quer dizer, eu tenho que pensar a lei do bem, tenho que pensar em tributário e tenho que pensar em inovação. Só que se eu penso tudo isso, eu posso pensar em FINEP, posso pensar em BNDES, posso pensar em Novacred, posso pensar em uma série de coisas que me permitem ter uma dívida saudável, ter investimento, ter financiamento bom, financiamento positivo. Eu acho que essa é um pouco a linha, né? É isso mesmo, Guilherme. Eu acho que o exemplo que você trouxe foi justamente muito interessante, porque você coloca a perspectiva de onde surge a inovação. Então, você tem uma empresa que já executou projetos de inovação, ela está basicamente gerando um histórico. Tá? Então, aqui a gente está falando basicamente da lei do bem, que é o incentivo fiscal. E eu tenho aquela empresa que ela está planejando, ela está se armando para conseguir fazer um investimento. É o momento ideal que a gente fala de investir, ou seja, alocar capital, fazer aqui a pavimentação do futuro da empresa. E nessa lógica do que eu ainda vou investir, existem esses instrumentos, como a FINEP, como o BNDES, até como os fundos constitucionais regionais, que trabalham também essa lógica de recursos subsidiados para a empresa fazer investimentos, preferencialmente de longo prazo, e, dentro da lógica de cada instituição, trazer aqueles investimentos que têm riscos tecnológicos, como é o caso da FINEP, tem o fator de você aumentar o escalonamento da produção, que já tem mais uma lógica de BNDES. Então, se você tem uma estrutura de expansão fabril, internacionalização, exportação, importação, a gente pode trabalhar uma estrutura de BNDES. E com esses dois instrumentos, e a gente visualiza muito isso, que as empresas elas desconhecem esses instrumentos de como acessá-los. Então, a gente consegue ver que a dificuldade muitas vezes está em como eu faço ou me planejo para implementar ou acessar esses instrumentos dentro da minha empresa. Tá? Então, a gente está falando de recursos subsidiados que estão muito abaixo da Selic. Tá? Então, para vocês terem uma dimensão, FINEP hoje, a linha mais cara da FINEP é TR mais 7% ao ano. Né? Então, assim, a linha mais cara da FINEP e a mais barata você tem TR mais 2,5%. TR está em 1,7%, pessoal, ao ano. Então, realmente, é uma estrutura, um instrumento financeiro para pensar projetos de longo prazo. Tá? Então, é isso que a gente tem que buscar dentro das empresas, e acho que o posicionamento da Lac Finance está muito bem articulado, porque a gente está falando basicamente daquela empresa que vai fazer um investimento, ela vai pensar em inovação, não para o ano 1, né? Ou seja, basicamente são os próximos 5, 10 anos da empresa. Tá? Então, é o momento de estruturar um produto, de estruturar um instrumento que permita pensar a empresa de como ela vai ser daqui 5, 10 anos. Tá?
E essa é a lógica que muitas vezes as grandes empresas acessam, né? A gente fica muito com essa questão na mídia. Poxa, o grande consegue captar, por que a minha empresa não consegue, né? E justamente por quê? Porque a grande empresa ela tem a lógica de pensamento de sobrevivência de longo prazo. Então, o planejamento estratégico deles é desenhado com 5, 10 anos, até 15 anos, se a gente pensa numa Vale da vida, por exemplo. E você tem empresas ainda dentro do Brasil, médias, principalmente pequenas e médias empresas, ainda com uma gestão muito familiar, que está pensando no próximo ano apenas. Às vezes no próximo mês. Ou no próximo mês, exatamente. Ou no jantar só. Exatamente. Ou já está pensando em quem ele vai dever, basicamente escolher ali como formar o capital de giro dele. Mas essa lógica, muitas vezes, impede de acessar esses instrumentos que têm um baixo custo. Tá? Que é basicamente você trazer uma inovação, um projeto de inovação tecnológica, de melhoramento de produto ou de processos internos ou do próprio serviço para um pensamento, uma pavimentação, uma via aqui de longo prazo. E regra, André, para a gente abordar um pouco isso. Assim, eu estou assistindo, eu sou uma empresa pequena, eu faturo, sei lá, 50, 60 milhões de reais por ano. Já a gente fala das maiores, vamos ficar aqui primeiro. Você está discutindo inovação. A primeira coisa que vem na minha cabeça é, eu sou uma empresa de 50 milhões, esquece, eu não inovo. Eu não construo grandes softwares, robôs e tal. Então, isso é uma coisa importante. Assim, como é que eu sei que eu posso ir para esse mercado? Como é que eu sei que eu tenho direito? Quais são as regras? São parecidas com lei do bem? As inovações têm o mesmo critério? Inovação tem que ser uma coisa absolutamente disruptiva. Então, o que eu vou te pedir? Assim, conta um pouquinho. O que a gente considera como inovação? E depois, quais são as regras para eu poder acessar? Então, se eu sou uma empresa e estou assistindo a gente bater esse papo sobre LAC Finance, falei, puxa, financiamento, subsidiado, TR, mais quanto? Mais caro? TR mais 7. Mais 7, assim, o mais caro que existe, TR mais 7. Cara, eu tô pagando 30% ao ano, pelo amor de Deus. Como é que eu faço para acessar isso? Quais são as regras? Quais são os parâmetros gerais disso? Perfeito, Guilherme. Isso é uma pergunta recorrente. Em todas as interações que nós temos com empresários, é justamente ter essa visão de quais são os critérios, como eu me encaixo, o que é preciso ser feito para conseguir captar o recurso. Então, a pergunta básica que a gente tem que colocar é sempre qual é o perfil do meu projeto? Porque, basicamente, quando a gente está falando de instrumentos de fomento, do tipo FINEP, principalmente, a gente está falando de um instrumento que, de fato, é focado para a inovação, mas ele exige que a empresa, o que a gente chama de proponente, traga um projeto de inovação com risco tecnológico. Então, a FINEP ela faz essa separação. Eu sei que tem muita inovação no mercado, até porque o conceito de inovação é criar um produto novo ou processo, ou melhorar um produto ou processo e colocar no mercado. Mas, para a lógica da FINEP, é isso, mais a questão de você superar barreiras tecnológicas, barreiras técnicas, ou seja, quão difícil é realizar o meu projeto? Quais são as barreiras que o meu projeto possui, que eu preciso de um funding do tipo de subsidiado da FINEP para que eu consiga levar para o mercado? Então, esse aqui é o divisor de águas, tá, Guilherme? Isso aqui é muito importante. É um projeto de risco tecnológico. E quais são os outros critérios? O que você está chamando de risco tecnológico? Que é alguma coisa que possa dar errado? Isso. É exatamente isso. Algo que pode dar errado com o projeto. Não parece lógico, né, para muitos empresários, porque eu deveria colocar que um pedaço do meu projeto pode dar errado, né? Mas essa é a lógica de defesa justamente de um investimento do tipo longo prazo e principalmente de alta complexidade. Então, por exemplo, no desenvolvimento de um remédio, se pode ver que nas farmacêuticas eles possuem todo um longo prazo de planejamento e desenvolvimento desse produto até chegar no usuário final. Mas se você olha toda essa cadeia aqui, muita coisa poderia ter dado errado, né? Desde ali os testes clínicos, às vezes o desenvolvimento de bancada, aquilo ali poderia estar errado. Então, esse mapeamento as grandes farmacêuticas fazem, tá? Empresas de engenharia também fazem, as indústrias também fazem. Então, basicamente, o que a gente está falando de risco tecnológico são aquelas barreiras que podem estar acontecendo porque o tipo de material não é adequado para o produto e para eu saber se é adequado, eu preciso testar em algum ambiente de laboratório ou com um fornecedor, ou eu preciso fabricar um produto ou um material para esse tipo de projeto. Então, são dificuldades que a gente vai encaixando dentro do planejamento do projeto, tá? Cara, a gente está falando muito de inovação. Eu tenho linhas subsidiadas que não envolvam necessariamente inovação. Preciso, sei lá, renovar meu ativo imobilizado. Então, eu tenho uma máquina, a máquina está velha, não vou inovar nada, mas, cara, essa máquina está podre, eu preciso trocar a máquina. Então, tem algumas linhas que eu possa pensar integralizado com
manutenção de empresa, com, enfim, manter meu dia a dia rodando? Expansão também. Expansão, sim. É exatamente por isso que a gente busca saber qual é o perfil do projeto da empresa. Porque se eu sei que o perfil é um foco de inovação tecnológica, que envolve risco, o FINEP pode estar se adequando aqui para levantar esse projeto. Para aqueles projetos que a gente chama que tem menos complexidade, nós já trabalhamos com uma lógica, principalmente voltada ao BNDES, que traz a questão de você financiar projetos que vão aumentar a capacidade produtiva, que vão aumentar a performance da empresa. Então, trocar um parque fabril, por exemplo, fazer o retrofit, troca de máquinas que já estão depreciadas. O FINEP, o BNDES, ele já traz esse escopo de fazer justamente a renovação desse parque fabril. Ele possui linhas que focam somente em máquinas. Assim como ele tem linhas também que podem focar em inovação. Então, o BNDES, a gente fala que ele cobre todo o escopo de desenvolvimento empresarial. O BNDES ele é mais caro que a FINEP? Ou não? Eu tenho taxas tão boas quanto? E tenho taxas que são do patamar da FINEP e eu tenho taxas que são até superiores, que se igualam à Selic. Mas qual é o diferencial aqui, Guilherme? É que a lógica do projeto e do investimento vai definir essa taxa. Se eu estou falando de uma empresa que vai fazer uma renovação de um parque fabril, de máquinas que já são conhecidas, não tem desenvolvimento ou customização, basicamente eu vou usar um financiamento de maquinário e esse financiamento de maquinário ele vem com uma taxa, às vezes, dependendo da linha, ligada à Selic, mais 1% ao ano, ou abaixo da Selic, que a gente chama de TLP, né? Basicamente ali, TLP hoje está em torno de 12% ao ano, tá? E você soma aí mais 3% ao ano. Então a gente chega nesse patamar. Mas se eu trago uma construção ou um desenvolvimento de energia renovável, por exemplo, aí eu já tenho taxas fenomenais. Por exemplo, fundo clima, taxa fundo clima é basicamente 6% ao ano. É bem competitivo. Carência bem competitivo. de 60 meses. Eu tenho linhas dentro do BNDES que são focadas ali para, por exemplo, descarbonização do parque fabril, que é uma agenda que está tocando muito forte, envolvendo transição energética, envolvendo aqui economia circular, que você tem taxas a partir ali de TLP mais 2%. Então, assim, muito vai ao encontro do perfil do projeto do cliente. Projetos complexos, que envolvem desde o desenvolvimento de uma fábrica até desenvolvimento de produtos, um dos mecanismos mais geniais que existe dentro do BNDES é fazer a composição de instrumentos. O BNDES fala, esse pedaço do teu projeto, por exemplo, Meta 1 e 2, eu vou financiar com o BNDES mais inovação, que é TR mais 2,5%. E esse outro pedaço do teu projeto eu vou financiar aqui com, basicamente, TLP mais 2% ao ano. Então, ele consegue fazer essa composição de instrumentos que, basicamente, consegue amortecer, inclusive, os impactos no caixa do cliente. Porque, no final do dia, a gente está falando de carência longa. Então, acima de 24 meses, você paga somente os juros da operação. 200 meses para pagar. Então, assim, é um instrumento que ele é pensado a longo prazo. Tá? Então, o balizador é justamente qual é o perfil do projeto e quais são as condições, principalmente planejamento financeiro e de investimento que minha empresa possui para a gente conseguir acessar esse recurso. Porque a principal barreira, Guilherme, é que muitas vezes o cliente ele não tem ainda a visão do que ele vai fazer e quando ele chega para falar com a instituição, principalmente o BNDES, ele não tem a visão do projeto dele. Tá? Então, a primeira coisa que a empresa tem que fazer é qual é o perfil, quais são as condições de financiamento que eu preciso, ou seja, tem que ter um planejamento financeiro para entender. E a governança. A empresa precisa ter demonstrativos financeiros, tá? A empresa precisa ter bem alinhados os indicadores, principalmente de integridade, até porque a gente está lidando com uma instituição pública, né, de financiamento estatal. E, basicamente, você necessita desses instrumentos que mostrem que a empresa tem uma boa governança. E aqui eu já trago um outro divisor. Ou seja, André, se a gente está falando de uma empresa que busca investimento de longo prazo, que quer acessar financiamento subsidiado, a gente está falando, então, do que a gente chama de boa empresa. E essa é a lógica. Somente as boas empresas vão acessar esses recursos subsidiados. Por quê? Porque o perfil de investimento é de longo prazo, a empresa precisa ter condições de geração recorrente de caixa e ela tem que ter um rating de crédito muito bom. Tá? Então, aqui é um dos principais divisores
que separam empresas que estão em dificuldades, que dificilmente vão acessar esses recursos, daquelas que têm condições, performance, e que vão acessar esse recurso justamente para pavimentar sua estratégia de inovação e investimento a longo prazo. Agora, tem uma coisa interessante no que você está dizendo, porque veja, qual que é a nossa tese, né, pessoal, aqui da mesa? A nossa tese é, olha, muitas vezes o que a gente está chamando de falta de dinheiro não é falta de dinheiro, é falta de arquitetura financeira, de pensar um bom financiamento junto com um projeto de lei do bem, junto com um projeto fiscal, junto com o que eu faço com esse projeto fiscal. E aí eu vou usar isso para pegar a última parte do que você trouxe, André, porque você disse o seguinte, olha, isso aqui é para uma boa empresa. E a gente tem um caso, que obviamente eu não vou citar o nome, obviamente por confidencialidade, mas um caso de uma companhia, todos vocês sabem de quem eu estou falando, que não conseguiu acessar porque estava com sujeira no balanço. O balanço não era bom, então eu faço uma avaliação daquele balanço, eu não lembro se era BNDES, Nova Crédito, FINEP, enfim, mas ele fala, olha, você não é uma boa empresa, você não está dentro. Só que ao mesmo tempo, quando a gente via Laquiló, olha para aquela mesma empresa, eu identifico uma montanha de oportunidades de teses excelentes para esse cara. De teses que todos os escritórios que nós consultamos disseram, eu tenho conforto para dar um parecer dizendo que a tese tem prognóstico de êxito provável. O que isso significa na prática? Eu reconheço no balanço. Então, eu tenho um balanço que não é lá essas coisas, estou com problema de resultado, sou uma empresa com a margem bem apertada, com problema de fluxo de caixa, quero acessar uma linha de financiamento, não deu. Opa, eu identifiquei aqui alguns milhões de reais de oportunidade fiscal. Implementação, retificação de obrigação acessória, reconhecimento, no mês seguinte o balanço desse cara virou um balanço novo. Por quê? Porque ele fez uma boa gestão, uma boa arquitetura fiscal. A diferença é, agora ele chega para pedir um financiamento com um balanço bom. Porque eu mostro que na minha última linha eu tive um resultado que é excelente. Então, isso é uma coisa importante, é interessante, porque mesmo nesses casos eu preciso pegar todas essas caixinhas que estão separadas, eu preciso juntar essas caixinhas. E mais uma caixinha ainda, né? Se você for pensar que esse cara pode pegar esse resultado financeiro que ele gerou e já melhorou o balanço dele para reduzir o nível de financiamento que ele tem e melhorar a qualidade do crédito dele, ou pelo menos aumentar essa disponibilidade que ele tem para contratar crédito, também são todas essas caixinhas se movimentando. Então é uma etapa que eu posso começar com um trabalho tributário, que vai lá e faz o reperfilamento da dívida e me permite então acessar outros patamares que eu não acessava, que eu achava que era só para empresas gigantes de carne. Só para Vale. Exatamente. É isso porque, dependendo do tributo, vamos supor aqui o PIS e a COFINS, o resultado do nosso trabalho, ele impacta economicamente, que aumenta o resultado da empresa. Obviamente, se ela tem ali um prejuízo, ela vai diminuir o prejuízo ou aumentar o lucro, isso sobre um aspecto. E sobre outro, vai permitir que você gere caixa para que você reduza eventuais dívidas que você tenha, ou seja, você limpa dos dois lados. A sua forma de entrar para um pleito como esse fica muito melhor. Exato. E o ponto é esse, toda a tese central, né, da nossa discussão é assim, o problema é que as empresas tratam essas caixinhas de maneira separada, está errado. E esse é o ponto, Guilherme. Quando as empresas isolam o sistema de gestão financeira, contábil e de governança, elas acabam operando em silos, né, as caixinhas de forma separada. E as boas práticas, e o que a gente vê nas grandes empresas, principalmente, é a integração dessas áreas. Então, a área contábil, que muitas vezes pensa na lógica do passado, tem que se integrar com a lógica de uma tesouraria, por exemplo, que está vendo a variação de caixa diária da empresa. Às vezes está tendo as movimentações e as trocas de ativos e passivos ali dentro do mês. Então, muitas vezes, o que falta é essa integração, inclusive com a parte jurídica e de governança, que coloca a empresa nesse patamar de eu sou uma boa empresa, eu consigo realizar projetos de alto risco e pensar no longo prazo. Sabe qual que é a questão? E acho que essa é uma visão do empresariado brasileiro, é que o empresariado olha para esse tipo de discussão que a gente está tendo e fala assim, cara, eu acho a discussão de vocês ótima, mas é uma discussão que eu não consigo ter na minha empresa, porque, como a Dana falou, eu estou escolhendo o seu almoço ou o seu janto. Então, eu não tenho tempo para pensar em inovação, eu não tenho tempo para pensar a longo prazo, porque eu não consigo pensar a longo prazo. Mas é interessante, porque isso é um ciclo vicioso. Porque é exatamente porque eu não penso longo prazo que eu não consigo pensar o longo prazo. Né? É exatamente porque eu tenho que abrir mão de pensar uma boa gestão financeira versus ou junto com uma gestão fiscal, que eu não consigo pensar uma gestão financeira junto com uma gestão fiscal. Então, isso é uma mudança de cultura mesmo. As empresas precisam entender que se eu faturo 1 bilhão, se eu faturo 100 bilhões, só que se eu faturo 50 milhões, eu tenho que pensar exatamente da mesma forma a minha empresa.
né, para acessar os melhores patamares de negociação de financiamento e tal. E tem uma coisa importante desse ecossistema que é o seguinte, a gente está discutindo, por exemplo, FINEP, que é inovação. Quando eu faço um trabalho que envolve financiamento, mas com um parceiro que tem um ecossistema, que dentro desse ecossistema ele tem já feito um trabalho que olha para a inovação, que é o trabalho de lei do bem, eu estou casando duas coisas com alguém que já conhece a minha vida, já conhece as minhas entranhas, né? Já conhece a minha casa, sabe onde está a poeira, sabe onde está sujo, onde não está sujo, onde é que é mais bonito, onde é que não é mais bonito. Quer dizer, eu estou levando para o mercado algo que eu já conheço. Então, eu acho que isso tem impacto também, né, André? Quer dizer, eu estou pensando essas coisas casadas, lindo, mas estou pensando essas coisas com o mesmo ecossistema. Pô, eu vou fazer esse trabalho com a Lucky Law, eu preciso trazer a Lucky Finance e vice-versa. Vou pensar financiamento, eu preciso que nós tenhamos um braço aqui que entenda a minha vida, que conheça a minha casa, para eu conseguir casar a lei do bem, conseguir casar a FINEP, essas coisas, enfim, no fim das contas elas andam juntas, né? Isso, e quando a gente pensa isso de forma integrada, a gente tem que trazer uma dinâmica de controladoria, né? Ou seja, como eu faço essa ponte entre o que está sendo realizado para a lógica de histórico, né? Ou seja, armazenamento e geração de dados de qualidade. E muitas vezes a gente olha para a estrutura de quem faz financiamento, nunca nem fez uma lei do bem. Então, a primeira vez que ele vai fazer um projeto já pode ser com um financiamento subsidiado, claro, considerando justamente uma empresa com um perfil de bom pagador, enfim, de baixo risco. E quando a gente olha aquelas empresas que já performam, têm um bom histórico de inovação, o que elas fazem, né? Elas integram esses instrumentos. E aí o benefício é muito maior. Então, ele consegue integrar um financiamento subsidiado do tipo FINEP ou BNDES, mais inovação, dentro de uma lógica da lei do bem. E se eu estou trabalhando com um parceiro que tem o meu histórico, tanto do passado como a visão de futuro, do que eu ainda vou investir, isso é maximizado. Justamente por quê? Porque se eu faço um projeto de financiamento de longo prazo do tipo FINEP, BNDES, você consegue trazer a visão de quais rúbricas ou de quais itens que serão financiados que podem ser amarrados dentro da lei do bem e ter ali a base de incentivo fiscal. Tá? Então, essa integração, a Laclau, ela faz muito bem. Nós temos um bom time da lei do bem, nós temos justamente um time agora dentro da Lucky Finance que faz essa estruturação de projetos. E quando eu amarro essas duas pontas, significa que a empresa está aumentando muito a sua performance. Tragam principalmente as grandes empresas, os maiores aproveitadores de lei do bem, se você olha o histórico deles, todos os anos eles fazem lei do bem e, basicamente, em algum momento dentro do calendário, ele fez também captações FINEP. Tá? Então, são empresas que, se eu estou fazendo lei do bem olhando para o passado, se eu estou fazendo FINEP olhando para o futuro, a minha performance é muito maior daquele cara que está se financiando com caixa própria. Tá? Então, é muito visível no mercado que a gente avalia empresas com performance, e até em termos de valuation também, empresas que utilizam instrumentos e dívidas boas, por exemplo, do tipo subsidiado, daquelas empresas que estão basicamente se financiando com caixa própria ou o famoso dinheiro do sócio, né? Uhum. E correndo um risco muito maior, porque dentro da lógica de planejamento financeiro e finanças corporativas, a gente sabe que o capital de terceiro ele é muito mais barato do que eu usar o caixa próprio ou o dinheiro do sócio, que o risco é muito maior. Tá? Então, muitas vezes é o que separa essas boas empresas das empresas que têm ali uma gestão ali que não está atingindo a performance necessária para ela colocar mais produto no mercado ou operar de forma eficiente, tá bom? Então é isso, essa é a lógica que a gente tem que trazer. Muito legal. Vamos avançar aqui, pessoal, porque, veja, interessante, né? Estamos discutindo a mesma coisa, a gente continua no mesmo eixo. A arquitetura fiscal, gostei do termo que você usou, os silos precisam ser integrados, né? Eu preciso ter pontes entre esses silos, as caixinhas não podem ser caixinhas separadas, eu preciso integrá-las. E é interessante pensar que nós podemos ter produtos financeiros que sejam, ao mesmo tempo, produtos fiscais. Esse é o nosso foco de agora. Nós vamos passar com vocês uma conversa que nós fizemos hoje com uma gestora que tem sido parceira nossa há muito tempo já e que tem trabalhado especificamente a ideia dos chamados FDICs proprietários. Você provavelmente já ouviu falar, o FDIC é um instrumento que está na moda, né? É o grande instrumento financeiro do país hoje. E é importante pensar alguns detalhes sobre esse FDIC, então te convido a prestar atenção nesse bate-papo rápido que a gente vai passar para você agora com o time da Catálise, que é uma grande gestora de investimento, especificamente discutindo sobre FDIC. Acompanhe a gente. Queridos parceiros e amigos da Lucky Law, como a gente acabou de anunciar, essa é uma entrevista que nós fizemos com o Júnior
com o José Miguel Júnior, que é diretor comercial da Catálise, a gestora que tem nos acompanhado em todo o desenvolvimento dos trabalhos da LAC Finance, como nós temos anunciado para vocês nesse podcast. E a ideia desse espaço é que vocês possam entender exatamente o que nós estávamos discutindo nesse bloco anterior. Quer dizer, a gente já discutiu um pouco sobre viés econômico, tratamos créditos tributários, as caixinhas, os silos, os blocos daquilo que precisa ser bem integrado dentro das empresas, e trouxemos a perspectiva de que é importante vocês pensarem sempre produtos financeiros atrelados, agregados, junto com produtos fiscais. Júnior, primeiro, bem-vindo, obrigado pela participação, bom demais falar com você, o pessoal que está nos assistindo certamente vai ter a oportunidade de te conhecer, mas, cara, eu quero te introduzir já te trazendo uma pergunta importante aqui. A gente, na nossa conversa, no nosso podcast, tem falado muito sobre como é importante, Júnior, que as empresas pensem em algumas cadeiras da companhia de maneira integrada. Isso é um problema que nós vimos ou vemos nas empresas em geral, o time fiscal que não conversa com o time financeiro, que não conversa com o time contábil. E quando a gente tem essas caixinhas bem integradas, bem ajustadas, em regra, a empresa entra num nível de eficiência muito maior. Então, Júnior, primeiro, bem-vindo. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, essa tem sido a experiência de vocês? Vocês acham importante que esses times, que essas equipes, de fato, caminhem juntas, andem juntas? Isso é um componente importante de eficiência na tua avaliação, não? Sim, sim, sem dúvida. Guilherme, obrigado aí pelo espaço. É um prazer aqui conversar com vocês, né? O Leque Law, grande parceiro nosso, então fico muito feliz aí em vocês abrirem esse espaço e participar dessa bela produção aí de vocês. Sim, Guilherme, sim, isso nós observamos aí no mercado, né? Muitas empresas que passaram ao longo do tempo por esse período, né? Por essa questão de organização mesmo, interna, colocar todas as caixinhas, né, no lugar, e muitas vezes a gente percebe que um ponto muito importante que é o financeiro, né? Nem sempre recebia a mesma importância, né? Então, a Catálise entra nessa lacuna, né, para fechar essa lacuna. Então, são empresas privadas, grupos econômicos do middle market ou do início do corporate, né, empresas grandes, que buscam ter a sua própria estrutura financeira, o seu próprio braço financeiro, né? Porque por que ser dependente única e exclusivamente de um banco no quesito crédito, se muitas empresas já têm a condição de ter a sua própria estrutura, né? É isso que o mercado de capitais traz para nós, a possibilidade de usarmos os fundos de investimentos, né? Aqui nós usamos muito a estrutura dos FDICs, mas para proporcionar para as empresas aí terem a sua estrutura proprietária, né? Para que essa estrutura venha a se tornar o grande agente financiador de todo o seu ecossistema, né? Então, trabalhar a linha dos seus recebíveis, das vendas aos clientes, mas também buscar disponibilizar uma linha de crédito aos seus fornecedores, dando mais eficiência, né, para o negócio, e por que não? Aproveitar um spread, uma receita que está na mesa, e também, por fim, ter uma eficiência tributária, né, uma eficiência financeira muito maior. É isso que a gente faz. Deixa eu aproveitar então, Júnior, ainda nessa mesma linha, tomando gancho da tua última fala, pedir para você contar um pouquinho da Catálise, né? O que vocês têm feito ao longo de todos esses anos, como é que a Catálise tem sido um instrumento para que as empresas tenham condição de agregar esses times e que o time fiscal converse com o time financeiro. Quem vocês são, o que vocês fazem, isso vai ser importante para o nosso pessoal te conhecer aqui. Muito bom. A Catálise completou em 2025 10 anos da sua fundação, uma empresa fundada por dois jovens, né, o Bruno Lage e o Marcelo Aoki. Então, lá em 2015, criaram uma gestora já com um objetivo muito claro, levar o mercado de capitais às empresas privadas, aos grupos familiares, né, para que essas empresas criassem a sua própria estrutura e diminuíssem, de certa forma, dependência, né, do mercado tradicional de crédito. Começo sempre muito difícil, foram 2 anos para conquistar os primeiros 3 clientes, né, com fundos de investimentos que somados atingiam aí em torno de 100 milhões de reais. Depois outros 2 anos para conquistar mais 2 ou 3 clientes. Então, em 2019, aí tinham fundos que somados atingiam a marca de 500 milhões. 2021, 20 para 21, acho que veio o primeiro grande marco, né, ultrapassando a barreira de 1 bi sob gestão. 2022 fechou o ano com 2,2 bilhões. E aí eu acho que 2023 foi a grande virada de chave, né? Então, Bruno e Marcelo, naquela ocasião, decidiram investir muito em expansão, time comercial. Tivemos a chegada do André Fauci também, que hoje ocupa não só a posição de sócio investidor, mas também CEO, né, da gestora. Eu entrei em 2023 também, para começar a criar, junto com o Bruno e o Marcelo, essa área comercial. E aí, 2023, nós dobramos de tamanho, fechamos o ano com 4,5 bi. 2024 dobramos mais uma vez, fomos a 8,5. Ano passado atingimos a marca de 15 bi no final do ano.
E agora, 2026, o grande objetivo é atingir a marca de 25 bilhões aí até dezembro. Mas hoje a gestora já é a maior gestora independente de fundos estruturados do sul do Brasil, né? Então, assim nasceu, essa é um pouco da história, uma gestora já com 150 funcionários e aquilo que a gente sempre fala, né, fora do grande eixo, né? Então, é uma gestora de crédito estruturado que fica fora de São Paulo, então, fora da Faria Lima, digamos assim, né? Mas eu acho que essa foi um pouquinho da história da criação, e o grande objetivo, sempre levar independência, levar crescimento para as empresas, né? Uma empresa que tem a sua estrutura própria, estrutura proprietária, que diminui a dependência de banco, ela tem acesso a recursos no mercado de capitais, ela tem mais acesso a crédito, ela pode entregar mais soluções de crédito para o seu ecossistema, para o seu fornecedor, para o seu cliente, financiar sua infraestrutura, tecnologia, ampliação, e por aí vai. Eu digo que o céu é o limite. O mercado de capitais nos coloca aí uma grande possibilidade de mudança, né, da cultura e de crescimento para as organizações. Muito legal. Júnior, a gente tem tratado muito com os nossos clientes, né, sobre a necessidade deste momento especificamente, as portas de uma reforma tributária bastante importante, talvez a primeira ou a segunda reforma tributária mais importante da história do Brasil, com uma grande mudança de perspectiva de tributos indiretos, enfim. Então, com um momento de necessidade de pensar em produtos que sejam fiscais, mas que ao mesmo tempo tragam viabilidade financeira. Sem dúvida. E, obviamente, a gente precisa ressaltar de maneira urgente a necessidade das empresas de olharem e pensarem de maneira estratégica no que o mercado tem chamado de FDIC proprietário. Tá? Então, eu vou te pedir para trazer um pouco o conceito disso aqui. Quer dizer, do que a gente está falando quando a gente trata sobre FDIC proprietário? Que bicho é esse? Que monstro é esse? Isso é uma coisa nova no mercado? Não é nova, mas o mercado passou a tratar como novidade. Conta um pouquinho para a gente como é que o mercado tem que pensar esse monstro, desse instrumento financeiro aqui. Vamos lá. Eu vou dividir essa resposta aí em duas partes, tá? Então, primeiro, né, eu acho que você tocou um ponto super importante, a questão da reforma tributária, né? E aí eu recebo muitas perguntas, né? Poxa, como é que o mercado de FDICs vai ser impactado com isso? A grande mudança no mercado de FDICs, eu digo que já foi, né? Então, nós tivemos uma grande mudança de 2023 para 2024, que foi a caracterização, né, dos fundos de investimentos, os FDICs como entidade de investimentos, quais são as regras, né, que eles precisam cumprir para que não tenham alguns impactos tributários ao longo do tempo, principalmente na questão do diferimento dos tributos que acontece dentro desses FDICs, através de uma antecipação de imposto de renda que é conhecido aí comumente no mercado como come cotas, né? Então tem uma série de regras aí, né? Então o FDIC tem que ter uma gestão discricionária, precisa ter a gestora com um comitê de crédito e riscos que ateste, né, a taxa ideal de operação, tem que operar a taxa de mercado, tudo isso para trazer regulação para o mercado e evitar que essas empresas caiam em um problema de simulação tributária. Então, o mercado de FDICs no Brasil hoje está muito regulado, muito fiscalizado e ele é um mercado muito seguro. Então, essa é a primeira parte da resposta que eu queria colocar. A segunda parte, falando um pouco da estratégia dos FDICs proprietários, né, e o porquê que ele tem se tornado muito comum, essa estratégia não é nova no Brasil. A gente tem muitas empresas ao longo do tempo que sempre tiveram as suas estruturas financeiras dentro dos grupos econômicos, né? Então, as grandes empresas do varejo, por exemplo, que nós temos aí, todas elas têm uma financeira dentro do grupo. Por que uma empresa que vende roupa ou vende eletrodoméstico tem uma financeira? Né? Para financiar o seu ecossistema, para dar condição de financiamento para o cliente, para financiar o fornecedor, toda a carteira, o investimento. Então, é para isso que ela tem uma financeira. O mesmo racional você pega em grandes indústrias, montadoras de veículos que têm os seus bancos próprios, né? Então, por que uma montadora de veículos tem bancos? Também explorar a cadeia do crédito, o ecossistema do crédito, né? Existe um dinheiro na mesa que, se bem aproveitado, se essa estrutura é bem aproveitada, dá um diferencial competitivo muito grande para essa indústria. Então, é por isso que ela tem uma estrutura. Só que abrir um banco ou uma financeira no Brasil não é tão simples assim, né? Eu adoraria abrir o meu banco, mas, infelizmente, não é tão simples. Agora, fundos de investimento já é mais fácil. Você consegue abrir uma estrutura jurídica tão robusta quanto um banco ou uma financeira, no quesito crédito, mas com investimento muito menor. Né? Com prestadores de serviços terceirizados, você tem um administrador, você tem um gestor, você tem um custodiante, você tem um distribuidor, é regulado pela CVM, todas as operações são reportadas, então é uma estrutura muito regulada, e o empresário não precisa contratar nenhum funcionário para tocar essa operação. Então, por isso que eu digo, né, que é uma ferramenta muito importante para as companhias, né? E por que a gente chama de FDIC proprietário? Pensa num grupo econômico que tem lá os seus sócios, né, como proprietários daquela empresa, e esses mesmos sócios buscam montar a sua estrutura de fundos, com FDIC, por exemplo, mas com uma estratégia muito clara, financiar o próprio ecossistema da empresa, né? Então ele monta um fundo, faz um investimento inicial,
recurso inicial, muitas vezes do próprio sócio proprietário da empresa. Esse fundo pode emitir cotas no mercado de capitais, que nós chamamos de cota sênior, né, para buscar um investidor terceiro, e esse recurso que o investidor terceiro coloca dentro da estrutura do fundo, mais o aporte inicial colocado pelo próprio proprietário da empresa, ele vai servir para financiar o ecossistema da companhia. Então, a companhia ela não vai ficar dependendo do crédito do banco. Ela não vai precisar mais emitir uma dívida para captar um recurso, colocar uma garantia imobiliária, ou o mercado do agronegócio, por exemplo, usa muito, né, os CRAs, ela pode usar o FDIC, emitindo cotas do fundo e colocando como garantia ou como fluxo financeiro daquele fundo o próprio recebível, que é o que ela vende na ponta, né? Então, ela captou dinheiro no mercado a um custo, muitas vezes, até mais baixo do que um crédito tomado no mercado tradicional, e este fundo proprietário vira um grande fornecedor de funding para as operações de crédito que investem na companhia. Então, é por isso que leva o nome de FDIC proprietário. Pô, Júnior, e por que isso se tornou comum no mercado, né? Porque quando um FDIC compra, de certa forma, um recebível dessa companhia, ele acaba, né, como consequência, gerando uma despesa financeira dentro do balanço. E essa despesa financeira acaba reduzindo um pouco a base de cálculo do imposto. Então, a empresa, por ter uma despesa financeira, acaba recolhendo um pouco menos de imposto, e esse resultado que o FDIC obtém, ele faz com que o custo real da captação do dinheiro do terceiro seja um pouco menor. Então, essa conta fica um pouco facilitada, né? E no mercado de capitais, você busca os mesmos bolsos, muitas vezes. Bancos compram cotas de fundos de investimentos, né? Para rentabilizar o dinheiro da sua tesouraria, ou enfim, né? Então, bancos compram cotas de fundos. Family offices compram cotas de fundos de investimentos. Outras assets, gestoras espalhadas pelo Brasil, precisam comprar cotas de fundos de investimentos para rentabilizar os recursos que administram, né, ou que fazem a gestão. Então, esse mercado cresce a cada dia. Nós estamos na iminência de bater 1 trilhão no mercado de FDICs no Brasil, e nos próximos 3 anos atingir a marca aí de 2 ou 3 trilhões. Né? Então, de novo, o céu é o limite. É um mercado muito grande já, então. Não é um mercado pequeno, falando de 1 trilhão agora. É muito grande. E você veja, o FDIC, na sua essência, foi criado no ano 2001, com um intuito muito claro, ajudar a financiar, né, ou diversificar o crédito no Brasil. Tanto é que o objetivo da Catálise, muito claro, que nosso propósito, eu costumo dizer, é impactar a vida de pessoas e empresas através do crédito. Isso muito que a gente busca fazer. Muito legal. Júnior, embora, obviamente, esse não seja o objetivo, né, do FDIC, nem de longe, ele é um instrumento financeiro, é sabido que o FDIC ele traz avanços tributários importantes para empresas. Né? Sim. Dá para destacar alguns deles, não? Que tipo de vínculo com o fiscal dá para pensar em relação ao FDIC? Vamos lá. Eu falo muito de segregação de receita, né, dentro de uma companhia. Né? Vamos pensar, fazer um comparativo aqui no mercado americano, por exemplo. Se você pensar lá fora, no mercado americano, em termos do crédito, concentração do crédito, a menor parte do crédito está concentrado nos grandes bancos lá fora. Aqui no Brasil é o oposto. A maior parte do crédito das empresas brasileiras está concentrada nos grandes bancos. Outros veículos atendem uma menor parcela. Então, uma tendência natural é acontecer uma descentralização do crédito. Então, esses agentes que não bancos, eles vão ganhar espaço a cada tempo. Por um motivo claro, o mercado brasileiro é muito grande, as empresas precisam de crédito, e os bancos não têm a capacidade para atender todo mundo. Então, as financeiras, as fintechs, os FDICs, né, securitizadoras, muitas vezes vão atender esse mercado. E por que se fala muito do benefício tributário? Uma empresa brasileira hoje, ela é quase que obrigada a financiar o seu cliente e financiar o seu fornecedor. De que forma uma empresa brasileira financia o cliente? Quando ela vende um determinado produto para um cliente e dá prazo para ele pagar, ela está financiando o cliente. O cliente se beneficia pelo valor do dinheiro no tempo. Por mais que o cliente pague no cartão de crédito, a empresa lá na ponta ela vai levar 30 dias para receber. Se ela antecipar aquele recebível, ela vai ter que pagar uma taxa de juros, ela espreme a margem. Né? Se a empresa brasileira quer comprar melhor do seu fornecedor, né, e paga antecipado para ter um preço melhor, ou antecipa para ganhar um desconto, ela também está financiando o fornecedor. Só que isso é uma atividade financeira, que as empresas fazem dentro do balanço. Então, por que a gente cria um FDIC proprietário? Para segregar essa receita. Tudo que é atividade financeira, nós direcionamos para ser realizada por dentro do FDIC. Pensa que uma empresa, uma indústria, por exemplo, brasileira hoje, disponibiliza um valor no seu caixa para fornecer uma linha de crédito para os fornecedores, em troca de um desconto. Ele está fornecendo crédito para o fornecedor, muitas vezes uma taxa muito mais justa e competitiva que o mercado, né? E está sendo beneficiado por um desconto que entra como uma receita financeira no balanço dele. Então, ele está promovendo a diversificação do crédito, só que a receita que ele ganha como prêmio no balanço, ele é tributado imposto de renda, contribuição social e hoje ainda, né, no PIS e no COFINS, que tende a acabar. Mas a carga tributária chega a ser tão grande que muitas vezes não vale nem a pena ele antecipar.
entendeu? Agora, se ele direciona esse caixa para um FDIC e o FDIC faz essa antecipação para o fornecedor, que é uma linha que nós chamamos de risco sacado, a receita que entra no FDIC não tributa na cabeça. E quando tributa no momento do resgate, só paga imposto de renda. Ele não paga PIS, não paga COFINS. Então, assim, é uma especialização da atividade financeira. Você entende? O mesmo acontece na cadeia de clientes. Se eu trago essa linha de financiamento para dentro do fundo, o fundo está financiando o cliente. Né? Então, e não o caixa da empresa. Se eu compro o recebível da empresa, eu estou dando uma injeção de caixa, gerando mais liquidez para essa companhia, e a despesa financeira que gera no balanço acaba espremendo a base e vira receita dentro do fundo, que também não tributa na cabeça. Então, aqui também acontece um benefício. Tá? Mas faz sentido, só para a gente explorar um pouco isso, faz sentido pensar em FDIC, eu estruturar o meu próprio FDIC, né? Eu ter o meu próprio FDIC, enfim, ou eu ir captar para o mercado, enfim. Sim. Se eu não quero trabalhar risco sacado com meus fornecedores, se eu não quero investir com eles, eu posso pensar numa estrutura em que eu tenho o FDIC gerando essa eficiência dentro do meu próprio grupo econômico, da minha própria empresa, das minhas próprias empresas. Isso para de pé, Júnior? Com certeza. Com certeza para em pé. Pensa que tudo que o FDIC tem como receita, que é a mesma despesa financeira que foi gerada lá dentro do balanço, quando o FDIC faz aquela antecipação de recebível ou faz uma operação de crédito para a companhia, a despesa financeira apurada no balanço deixa de pagar 34%, que é 15% de imposto de renda, mais 10% de imposto adicional, mais 9% de contribuição social, e paga-se 15% no fundo. Só que só paga 15% quando resgata. Então, o potencial economia tributária que ele tem chega a ser 19 pontos percentuais. Só que se eu considerar muita coisa, é muita coisa. É bastante. Se eu considerar que ele resgatou o dinheiro e fez o recolhimento. Se ele não recolhe, seguindo todas as regras, evidentemente, né, do FDIC, ele, no efeito caixa, é de 34%, o imposto que ele deixa de pagar. Então, a injeção que não tem come cotas, né? Exato, exatamente. Então, a injeção de caixa que a gente tem dentro da empresa é muito grande. Agora, eu sempre reforço, tá, Guilherme, é muito importante que essas empresas tenham uma gestora, né, qualificada, regulada, fiscalizada pela CVM para manter a qualidade e a segurança da operação. Né? Um cliente catálise hoje que tenta definir a taxa de deságio para ter um benefício tributário, ele não consegue. A responsabilidade da definição de taxa é da gestora. Existe um trabalho intenso para impedir, né, que uma empresa cometa o erro de simulação tributária. Então, isso eu gosto de observar. Né? Então, as operações, elas precisam ter um propósito negocial claro e comprovado dentro da tese de investimento. Aí você trabalha no mercado seguro. Deixa eu aproveitar e te perguntar, cara, e risco? Assim, um deles você acabou de apontar indiretamente. Olha, se você vai estruturar um FDIC, você não vai ter uma gestora confiável, assim, você vai querer definir suas próprias taxas de juros, você vai olhar para o deságio, a empresa que define, esquece, você está aqui infringindo o propósito negocial, você vai ter problema. Quer dizer, o que quem está nos ouvindo agora tem que prestar atenção em termos de, olha, toma cuidado, porque isso aqui não é um bicho tão fácil de mexer também. Você tem uma operação complexa, tem regras estabelecidas, enfim. Quais você acha que são aí, talvez, 3, 4 pontos principais aqui, Júnior? Vamos lá. Você que vive o mercado tributário, né, Guilherme, Lec Law, eu acho que é comum dentro da consultoria tributária, e a gente ouve muito o mercado falar, né, pô, veja, né, você tem aqui um cenário verde, um cenário amarelo e um cenário vermelho, né, então você tem cenários diferentes, né, que é o mesmo racional lá do possível, do provável, enfim, né, que você vai no FDIC funciona a mesma coisa, quer dizer, se você monta um fundo de investimento, né, onde você busca não seguir a trabalhar nas taxas de mercado. Você faz uma operação que simula, né, ou sem propósito negocial, visando única e exclusivamente uma redução de carga tributária, você vai receber um questionamento do fisco, você vai precisar responder. É natural, né? Isso é um mercado regulado, é um mercado sério. Hoje existem, sei lá, milhares de FDICs espalhados pelo Brasil. Então, é um mercado muito, muito sério. Agora, poxa, eu tenho um propósito negocial comprovado. Eu vendo para o meu cliente a prazo. Estou fazendo uma segregação de receita para dentro do fundo. Estou levando uma especialização de atividade, né? A empresa não é cotista do fundo para financiar a própria empresa. Não pode ser. Tem que ser outro cotista. Né? A empresa ela não é cotista do fundo. Não, a empresa não é cotista do fundo. Que pensa, eu, Júnior, sou cotista de um fundo que vai financiar o Júnior. Quer dizer, não tem sentido, né? Então, você tem essa diferença aqui de quem é o cotista do fundo. Outra recomendação que é super importante, né? Em que pese não tenha um impeditivo claro, legal, pô, você pode usar o FDIC para mais de uma operação. Você pode usar o FDIC para comprar o recebível futuro que você tem,
numa indústria, por exemplo, ou na tua empresa, mas quando você for fazer uma operação de crédito, uma tomada de capital de dinheiro, você não precisa tomar no banco, você pode tomar no FDIC, desde que ele tenha a caixa. Então, você está usando o fundo para mais de uma finalidade. Você pode usar esse fundo para financiar o teu investimento em infraestrutura, tecnologia. Uma empresa de exportação, você pode fazer pelo FDIC uma operação de financiamento de exportação. A gente tem clientes dentro da Catálise que trabalham no mercado de veículos, máquinas do agro, né, que é o modelo concessionária, que nós desenvolvemos um produto de Farplan, por exemplo. Né? Ele não toma o financiamento da fábrica para comprar o veículo que ele vai vender, ele toma o financiamento do próprio braço financeiro proprietário, que é a do FDIC. Então, tudo isso usando instrumentos financeiros legais, regulados e fiscalizados para fazer uma operação como ela tem que ser feita. Então, eu costumo dizer, no Brasil, existe como ficar isento a risco? Eu adoraria, mas a gente já viu alguns exemplos aí que até o passado mudou, né? Então, eu costumo dizer... E não são poucos exemplos, não, tá? Exatamente, não são poucos exemplos. Agora, existem cuidados que a gente pode tomar que minimizam ao máximo o risco de exposição. Em 10 anos de operação da gestora, da Catálise, nenhuma vez, nenhum cliente foi sequer questionado pelo fisco. Eu acho que isso é um bom recado, né? Isso garante que nunca vai acontecer? Infelizmente não, mas... Se acontecer, eu tenho certeza que todos os nossos clientes estão super bem amparados aí com, né, questões legais e regulatórias que vão justificar muito bem aí o propósito negocial das estruturas. E para quem vale isso, cara? É assim, sou uma empresa, estou ouvindo esse podcast. Tá. Uma empresa que fatura 200 milhões, faz sentido? Sou uma empresa que fatura 100 milhões, faz sentido? Sou uma empresa que fatura 50, faz sentido? Qual que é o limite, tanto do mínimo quanto do máximo? Quando é que eu tenho que pensar no FDIC como um produto para mim aqui? Tá. Eu, quando comecei a trabalhar na Catálise, eu gravei essa resposta, para eu não esquecer, da seguinte forma: 100, 10 e 10. Uma empresa que fatura 100 milhões, que entrega um LAIR, né, um lucro antes dos impostos, na casa de 10 milhões de reais, e que tem a capacidade ou de distribuição de lucro, ou de criar um fundo de 10 milhões, esse fundo vai parar em pé. Tá? Mas hoje eu vou te dar uma definição mais direta, mais detalhada. Né? Então, assim, não importa o ramo de atividade. Tá? Então, uma empresa que esteja no regime de lucro real, que tenha um faturamento aí, sei lá, acima de 100 milhões, e que entregue lucro e pague imposto, tributariamente falando, esse fundo vai parar em pé, vale a pena ter, né? Empresas do lucro real, faturamento de 100, 150, 200, 300, que, de certa forma, financiam o cliente, faz sentido ter a estrutura proprietária, tá? Então, vamos nessa linha que é mais assertivo. Legal, legal. Então, se eu estou enquadrado dentro de alguma dessas perspectivas, vale a pena. Com certeza. Legal. Tempo. Quero montar um FDIC. Eu estou mais próximo de montar no mês, de 6 meses, de 6 anos, assim. Porque o que você está contando é muito legal, mas, cara, eu estou te ouvindo e estou pensando, bicho, você está oferecendo um mini banquinho para as empresas aqui. Exato. É uma operaçãozinha de banco. E aí, assim, montar isso não deve ser uma tarefa fácil. E outra pergunta junto, ô Júnior. Qual que é o trabalho de quem está nos ouvindo? Isso é uma coisa importante também. O cara está nos ouvindo falando assim, cara, lindo, eu estou achando maravilhoso o que você está me dizendo, Júnior. Sim. Bicho, eu tô tendo que me preocupar com que eu vou almoçar de noite, ou jantar de noite. Eu não tenho nenhuma condição de parar meu time, que tá preocupado com fechamento, com balanço, com obrigação acessória, e ficar munindo de informação. Então, assim, quanto tempo, qual que é o trabalho da Catálise, qual que é o trabalho da empresa, como é que a gente pensa isso? Vamos lá. Tempo. Quando a gente faz um estudo de viabilidade, está comprovada a viabilidade, definimos a estratégia do cliente, fechamos o contrato. Vamos estruturar o braço financeiro Leque Law, por exemplo. Nosso contrato, a gente dá uma estimativa de 90 dias, tá? Para esse fundo estar estruturado e começar a sua operação. A média, 65 dias, 70 dias, essa estrutura está em pé. Por que demora esse tempo? Ou por que leva esse tempo aí de 2 meses, 2 meses e meio para estruturar? As nossas operações, a gente foge do padrão. Tá? Então, eu não gosto de fazer um FDIC de prateleira, que a gente chama, né? Pegar um regulamento lá pronto, entregar para o cliente e falar, tá aqui o teu fundo. Pega uma casca de FDIC e usa essa casca, né? Não é legal, né? Porque cada empresa tem o seu propósito negocial, cada empresa tem o tipo de recebível que opera, cada empresa tem a sua estratégia. Então, eu costumo dizer que a nossa estrutura, o nosso braço financeiro, o nosso FDIC, ele tem 2 particularidades diferentes do mercado. Ele é dedicado e ele é exclusivo, né? Ele é exclusivo para aquele grupo, né? Que contratou, que vai montar o seu FDIC, e ele é dedicado a atender o ecossistema das empresas. Ponto. Então, ele tem que seguir, né, e tem que ser montado com o intuito de atender as características daquele grupo. Né? Então, cada projeto que eu monto, ele é um projeto novo, personalizado. Então, eu tenho uma banca jurídica contratada, eu tenho as adaptações, os ajustes de regulamento que eu preciso fazer para voltar para aquele negócio, né? Tipo do recebível que pode fazer.
qual o sistema, o ERP que a empresa usa para eu fazer as integrações com a gestora, né? Então, tudo isso a gente constrói a 4 mãos, junto com a empresa. Eu tenho hoje dentro da gestora jurídico, controladoria, contabilidade, tenho uma área de estruturação, tenho uma área dedicada a operações, tenho comercial, relacionamento, né, que ajuda essas empresas a desenvolver novos negócios. Então, eu costumo dizer assim, depois da etapa da estruturação, que a máquina está pronta, eu não vou só entregar essa estrutura para o cliente e vou sair do jogo. Eu preciso estar ali no primeiro dia porque eu, obrigatoriamente, vou fazer a gestão daquele fundo. E dentro da oferta de serviço que a Catalyst entrega, nós trabalhamos no modelo full service. O que é isso? Estruturação, operações, jurídico, precificação, crédito, sistema, a parte de TI, integração, tecnologia. Então, eu faço toda a parte operacional e a mão de obra para o meu cliente. Eu costumo dizer assim, Guilherme, se você hoje na sua empresa trabalha com Itaú, Bradesco e Santander, amanhã você vai trabalhar com o Itaú, com o Bradesco, com o Santander e com o Banco da Família, que é o teu braço financeiro, que é o teu FDIC. Então, da mesma forma que o gerente financeiro ou o controller conversa com o gerente do banco, ele vai conversar com o gerente da Catalyst, que faz a gestão daquela operação e vai endereçar todas as operações para o dia a dia e atender, né, o dia a dia daquela empresa. Então, sem medo de errar. O teu cliente, o cliente da Equiló, não vai precisar contratar nenhum funcionário a mais para colocar lá na operação. A gente vai apoiar e vai entregar toda essa solução pronta para ele. Espetacular. E Júnior, última questão, para te liberar. Uma consideração final. Se você fosse ter que resumir em uma frase, por que uma empresa hoje precisa pensar no FDIC como um produto de eficiência financeira e por que pensar na Catalyst? Tá. Eu vou usar duas palavras aqui, talvez. Uma delas é independência, né? Então, ela é criar a independência. E segunda é competitividade, né? Essa estrutura profissionalizada, financeira, de crédito, vai entregar, além de inovação, além de tudo, né, que a gente entrega, independência e uma maior competitividade para essa empresa, tá? E eu vou finalizar com uma frase. Você pediu uma frase, é uma frase que eu escutei em uma das abordagens aí da história da Catalyst, de um conselheiro, né? Se ele vê ouvir esse podcast aí, ele vai saber que eu estou falando dele. A Catalyst entrega uma maneira descomplicada de montar o seu próprio banco de crédito. Ele me falou isso numa reunião e é basicamente o que a gente faz. Muito legal. No fim das contas, você está trazendo um banco para a empresa, né? É isso aí. Muito legal. Júnior, obrigado, viu? Prazer enorme ter você ter topado falar com a gente, ter topado participar. Mesmo. A gente vai... Nossa, ele está querendo participar com a gente aí. Pois é, está conversando comigo aqui. Ela quer o FDIC dela também. Esse é o ponto. Júnior, obrigado mais uma vez pela parceria, obrigado por ter topado falar junto com a gente aqui, viu? Eu que agradeço, Guilherme, a oportunidade, conte sempre comigo, conte sempre com a Catalyst, é um grande prazer aí estar junto com vocês e levar também a bandeira Equiló, que sem dúvida é referência aí no Brasil. Valeu, Júnior, obrigado demais. Abraço, tchau, tchau. Flávio, a gente acabou de ouvir o time da Catalyst falar sobre FDIC. Cara, muita coisa nova, FDIC proprietário, é uma ideia, uma concepção diferente de FDIC. Eu tenho o meu próprio instrumento financeiro na minha própria empresa, deixo de pagar para banco, pago para mim mesmo, o dinheiro rende. Eles comentaram rapidamente sobre os aspectos tributários, mas eu queria te provocar sobre isso, porque, cara, é importante a gente pensar que, no fim das contas, esse é um instrumento financeiro que, em última instância, é um instrumento tributário, né? A gente conversava antes de entrar aqui sobre a questão da diferença entre os 15% e os 34% que o pessoal da Catalyst abordou, mas acho que existem outros aspectos também, né? Você comentou sobre dividendo, você comentou que isso me gera um próprio crédito pensando no tributo sobre dividendo. Quer dizer, você acha que é uma forma, é um modo correto de pensar isso? Assim, eu preciso pensar esse produto como um produto fiscal? Não tenho nem dúvida. Até o ano passado, eu acho que a diferença toda se dava no imposto de renda da empresa. É o que o pessoal da Catalyst explicou. Eu saio de uma estrutura de 34%, e vou para uma estrutura de 15%, que é a tributação que esses fundos têm. Mas, além disso, com a mudança da legislação sobre distribuição de lucros, ou seja, qualquer acionista hoje, quando distribui lucro, né, da sua empresa, ele vai ter esses 10% de tributação. Obviamente que ele pode fazer uma compensação, mas, em regra geral, são os 10%. E esse acionista, na maior parte dos casos, ele vive do dinheiro que ele distribui como dividendos. Essa é a forma que ele sustenta a família, os seus outros negócios e toda a sua atividade. Agora, imagina que se ele mudasse a forma de se remunerar, como a Catalyst explicou, eu transfiro justamente os meus recursos pessoais e dos sócios da empresa para um FDIC, passo a operar esse FDIC financiando a atividade da empresa, gerando resultado no FDIC, e vamos supor que eu passe a me remunerar acionista através da distribuição do FDIC, ou da retirada desses valores do fundo. Eu não tenho, na retirada do fundo, os 10% sobre dividendos. Ou seja,
eu não vou ter mais a minha retirada como distribuição de dividendos dentro da empresa, passo a me remunerar pela distribuição do fundo e no fundo eu não vou ter incidência, ou seja, eu também tenho uma economia de 10% na distribuição. E eu tô olhando minhas notas aqui, cara, para te provocar sobre um outro assunto, mas eu vou, Daniel, te trazer um pouco para essa conversa. Quando a gente pensa em produtos financeiros vinculados com o produto fiscal, a nossa discussão é basicamente aqui sobre FDIC, é correto pensar isso como um ponto de oportunidade fiscal? Vou melhorar minha pergunta. Quer dizer, eu estou fazendo um trabalho de revisão, identifiquei lá os pontos de PIS e COFINS, contribuições previdenciárias, imposto de renda e tal. Eu sou uma empresa que não tem o FDIC. Você acha que é correto pensar na estrutura de um FDIC como se fosse um desses pontos de oportunidade? Sim, eu tenho que encarar isso como se fosse um trabalho fiscal mesmo, não? Eu acho que é a primeira grande perspectiva do FDIC, né? Ele, evidentemente, o FDIC é um instrumento que está aí já há muito tempo, tem diversas utilidades, você tem um banquinho na sua empresa, né, à sua disposição, e tem diversas utilidades, né? Eu posso usar para financiar basicamente antecipar pagamentos dos meus fornecedores, eu posso antecipar o dinheiro para minha empresa, mas não dá para ignorar a lógica tributária, essa economia tributária, né? Então, eu pegar essa parcela do valor e transformar isso em um ganho tributário, uma parcela do que eu iria receber, eu paro de tributar 34% e passo a tributar 15% no momento da retirada, é um ganho muito significativo. E a grana para montar isso? Porque é isso que o empresário está pensando aqui. Cara, essa história de FDIC é linda, é maravilhoso. Bicho, eu não tenho 20 milhões de reais para tirar da minha empresa ou do meu bolso agora e botar num FDIC. Esquece, eu não vou pensar nisso. Como é que eu faço para gerar essa renda para o cara? Eu acho que, de novo, vamos voltar para o nosso ecossistema, vamos discutir os silos, adorei essa expressão, vamos discutir os silos juntos aqui. Como é que eu penso o motor estruturante desse FDIC? Precisamos ter um caixa, né? Algum caixa a gente precisa ter. E onde a gente vai encontrar esse caixa? Nas oportunidades tributárias. Da mesma forma, então vamos pensar que a gente, no momento anterior, está falando, poxa, estamos olhando para uma empresa que está com dívidas a juros altíssimos e precisa fazer reperfilamento da dívida. Poxa, para essa empresa, a oportunidade tributária teve essa utilidade. Mas vamos pensar no outro caso, uma empresa já é saudável, tem um endividamento saudável. Só que ela pode melhorar esse endividamento. Por que ela está pegando dinheiro emprestado e pagando juros para o banco e não está pagando juros para o sócio? Então, esse é o caso que a gente está pensando no FDIC. Essa empresa, depois de fazer uma análise e conseguir um ganho tributário grande, ou seja, vou conseguir créditos, coisas que eu não aproveitei no ano passado, vou compensar o futuro, esse caixa que sobrou, ele pode justamente ser distribuído para o sócio para rodar esse motor do FDIC, porque esse caixa vai ser distribuído para o sócio vai aportar isso no FDIC, vai criar esse FDIC, vai aportar o dinheiro lá dentro e a partir daí o FDIC vai ter oportunidade de comprar dívidas da empresa. Então o dinheiro no mesmo dia já volta para dentro da empresa, porque já comprou os recebíveis. Poxa, voltou para a empresa, no dia seguinte eu vou distribuir de novo esse dinheiro. Vai de novo para o FDIC e compra mais recebíveis da empresa. Então a gente tem o mesmo dinheiro circulando diversas vezes e aumentando esse patrimônio líquido do FDIC. Então a gente não precisa de 20 milhões para montar um FDIC de 20 milhões. A gente pode fazer com menos. E o start, o gatilho inicial disso é justamente uma oportunidade tributária, ou diversas oportunidades tributárias. Nós temos oportunidades tributárias que têm um retorno altíssimo, né, em termos de valor da própria oportunidade, com um risco baixo. Então, uma dessas oportunidades que, lembrando, né, a gente já falou sobre a eficiência do uso desse dinheiro. Eu fazendo com que, eu já sei que o risco é muito baixo. Esse dinheiro já está rendendo muito bem, está rendendo bem alto dentro do meu FDIC, né? Ainda que aquele risco muito baixo aconteça lá na frente, que não é esperado, mas ainda que aconteça, eu já fiz tão mais dinheiro em cima disso que eu pago, inclusive emprestando esse dinheiro do FDIC para minha empresa, né? E continuo com um FDIC bem grande lá para que eu possa continuar financiando minhas atividades e não dependa mais tanto assim de um banco. Seria como se a gente imaginasse que o motor fiscal fosse o funding para a empresa montar o próprio banco. Ou seja, dentro do ecossistema da Lac Solutions, você identifica a oportunidade, vai gerar esse resultado, vai fazer com que o sócio tenha caixa para aportar no FDIC e a partir daí o FDIC tenha vida própria. E ele vai ter todos esses benefícios fiscais. Ou seja, um benefício fiscal vai gerar outros benefícios fiscais em cadeia. Só que através de um braço financeiro, não mais de um braço fiscal tributário. Cara, é uma loucura a nossa conversa, né? Porque assim... É eficiência gerando mais eficiência. É isso. Né? E em todas as direções desse ciclo. Então, nossa discussão agora eu pego uma oportunidade, essa oportunidade gerada é o meu funding para gerar o FDIC, isso me gera mais eficiência e tal. Agora, eu
se eu sou um diretor jurídico, eu vou pensar outra coisa. Eu vou pensar em segurança das oportunidades. Só que o FDIC, ele é um instrumento de segurança das oportunidades. Olha que interessante. Então, eu tenho que pensar nos dois lados. Então, eu penso uma oportunidade que tem um prognóstico de êxito provável. Melhor, excelente, não tem como ser melhor. O lado da probabilidade. Da probabilidade, prognóstico de êxito. Só que, quando eu tenho nas minhas mãos um instrumento financeiro que vai me rentabilizar esse dinheiro a CDI mais 10, eu estou discutindo uma coisa de outro nível. Eu já tenho uma probabilidade, um prognóstico de vitória aqui provável. Eu tenho uma expectativa de ganhar essa tese, eu vou ganhar essa tese. Mas se eu coloco o meu FDIC e der tudo errado, cai uma bomba nuclear e a bomba nuclear, a radiação muda as mentes dos tribunais e por conta disso a gente muda a jurisprudência. Eu tenho no meu FDIC uma rentabilidade tão grande que você falou ou um de vocês dois falou de 8 anos, aqui eu estou falando de 2 anos. Essa é a conta, viu, gente? Assim, a nossa discussão é uma loucura. Com essa avaliação, em 2 anos, você tem um payback daquilo que você colocou. Até para explicar para quem está ouvindo, né? Fala, 2 anos não faz, essa conta não fecha, você vai fazer a conta com CDI mais 10, mas é que o que você tem que lembrar é que a partir do momento que você decide pagar, você pode parcelar esse valor em até 60 vezes, né? Isso então, sem falar em transação tributária, mas você já consegue dar uma bela parcelada nesse valor e isso permite esse payback rápido. Eu não posso, a conclusão é assim, eu não posso pensar nenhuma dessas coisas junto com ou fora da outra. Eu acho que esse é o ponto, assim. Então, se eu sou um jurídico e penso fiscalmente, só juridicamente, eu estou errado. Se eu penso financeiramente sem avaliação jurídica, eu estou errado. Porque aí eu vou trazer um monte de tese suja para a empresa, um monte de coisa que não para de pé. Está errado, não pode fazer isso. A gente tem que pensar nas teses que têm o melhor prognóstico. A gente está discutindo aquilo que você vai levar para o teu escritório de confiança, o teu escritório vai dizer, aqui a nossa avaliação é uma avaliação de prognóstico provável. Né? Então, se eu penso um financiamento longe da inovação, eu estou errado. Mas se eu penso a inovação longe do financiamento, eu estou errado. Quer dizer, o ponto é o seguinte, como é que eu tenho o ecossistema mais rentável, mais eficiente, que rode melhor junto e que tem uma visão holística, né? Uma visão 360, que eu preciso pensar essas coisas juntas. Isso é fundamental no fim das contas. E é interessante, Guilherme, porque você colocou essa visão de muitas vezes de conflito entre departamentos. Muitas vezes o que a gente busca como principalmente consultores e integrado com as soluções da Lucky Law é justamente construir essas pontes. Porque, isso aí. Novamente, se a empresa pensa em silos, ela vai pensar dentro da lógica do departamento ou dentro da lógica de um determinado diretor, enfim. Mas quando eu integro soluções, a empresa tem a visão 360 graus do que ela vai gerar em termos de performance e dentro de prazos, sabendo que determinado instrumento tem um impacto em 2 anos, se basicamente eu trago uma estrutura de um instrumento de dívida boa, como o FINEP e BNDES, como isso também vai ser alavancado aqui do ponto de vista de eficiência e até de distribuição de resultados. Então, muitas vezes, o que a gente precisa buscar justamente com o empresário é essa proximidade para pensar na integração. E muitas vezes a gente precisa pensar essa integração num planejamento 360 graus, jurídico. Deixa eu pegar exatamente aí que eu queria chegar. O jurídico, né? O jurídico de uma empresa, ele é muito bom e muito eficiente em apontar os riscos. Sim. Mas o jurídico não sabe tratar risco. Por isso que é muito importante que você tenha essa integração 360. Porque enquanto o jurídico está preocupado em apontar o risco, se você tiver o financeiro ao lado, olhando para isso, você pode, pensando nessa estratégia que a gente está falando aqui de Lucky Finance, envolvendo um FDIC, você pode eliminar o risco. Então, você acaba... O risco pode ser zero. Exatamente, zero. Você elimina o risco. Ou, na pior das hipóteses, você mitigou muito esse risco. Então, o que você faz quando você encontra um risco? Você não abraça ele? Não. Você avalia como é que eu trato esse risco. É isso aí. Eliminar, transferir, mitigar, enfim, N possibilidades. Aqui a gente está falando de uma coisa que pode eliminar o risco, porque eu estou tendo o time financeiro da empresa junto com o time jurídico, que muito bem fez, apontou um risco, avaliando formas de utilizar aquele capital levantado para eliminá-lo. Ou então, na pior das hipóteses, como eu disse, que acho que é muito improvável ainda, só mitigá-lo, mas uma grande mitigação. Então, o que é a Lucky Finance? Qual que é a função da Lucky Finance, né, dentro da Lucky Solution? É justamente gerir o risco. Então, é gestão de risco. Né? Então, a gente identifica uma oportunidade que já tem um risco muito baixo na Lucky Law e a Lucky Finance faz o gerenciamento desse risco de modo a eliminá-lo. É isso aí. Espetacular, gente. Vamos para algumas considerações finais. Flávio, eu vou te fazer a pergunta mais óbvia, porque se você não souber responder essa, é loucura.
por que eu preciso pensar o silo de maneira integrada? Consideração final. Se você fosse indicar para o teu cliente, assim, em uma frase, uma coisa curta, por que eu preciso pensar essas caixinhas como uma coisa única? Porque é a melhor forma de você maximizar teu ganho. Ou seja, levanta uma oportunidade e como eu aplico esse recurso da melhor forma dentro da companhia. LACLaw vai trazer para nós a visualização de como essa empresa funciona. E a LAC Finance vai, em função dessa informação, saber como melhor aplicar esses recursos. Isso vira um corte, viu? Para quem está vendo aí, eu quero um corte dessa fala agora. Daniel, considerações finais. Se eu for pensar essas casinhas juntas, por que eu tenho que pensar essas casinhas juntas com o ecossistema da LAC Solutions? É onde a gente vai conseguir levantar um dinheiro que hoje, aparentemente, você olha para a empresa e não encontra esse dinheiro. Então, a LACLaw vai conseguir fazer esse dinheiro aparecer. Porque a gente conhece o sistema tributário brasileiro, a gente sabe, por experiência própria, que mesmo as empresas com os melhores times deixam passar oportunidades. Então, a gente já enxerga oportunidades de empresas que são consagradas justamente por ter esse baixo grau de perda de eficiência, né, nos times tributários. Já achamos oportunidades nessas empresas. A LACLaw vai conseguir identificar isso. Tudo bem, mas tem um risco envolvido. Ok, é um risco baixo, mas tem um risco envolvido. Então, a LAC Finance consegue fazer o gerenciamento desse risco de tal modo e otimizando tanto essa performance tributária associada à performance financeira, porque não basta um FDIC. Eu tenho que começar a mudar a estrutura da minha empresa para que eu possa alavancar cada vez mais e mais rápido o meu FDIC. Então, tem que mudar, sei lá, prazo de pagamento, prazo de recebimento. A LAC Finance vai conseguir dar esse olhar, vai conseguir alavancar o FDIC lá dentro e vai fazer com que aquele seu retorno, aquele risco, na verdade, que você contratou, ele vai ser extinto ou muito mitigado em um prazo muito curto. E a LAC Solution, ela tem isso tudo dentro dela. Então, quando você tem um time passando de uma mão para outra, né? Dentro de uma mesma estrutura, todo mundo trabalhando olhando para os mesmos objetivos, né? E sabendo que, poxa, eu tenho que ter uma grande responsabilidade aqui com esse valor levantado, porque eu sei que lá na frente esse cara tem baixa chance, mas pode precisar, esse dinheiro vai ser muito mais bem aplicado, muito bem utilizado. Tem outro corte. André, a pergunta mais difícil é a sua. Se você tiver que dar um conselho para o empresário que ainda não acessa essas linhas, e o conselho não pode ser acesse. O conselho não pode ser... Se você tivesse que dar esse conselho por um erro que ele em geral comete, o que você falaria? É uma pergunta difícil, porque muitas vezes a gente já lida com isso nas reuniões comerciais, né? Mas, evidentemente, Guilherme, que o melhor conselho que eu dou é estude bem a empresa e faça o planejamento com um parceiro que tem o know-how. Por quê? Porque muitas vezes, quando você não conhece os instrumentos, esse leque de conhecimento, né, a falta do conhecimento, ele vai te levar a tomar decisões equivocadas. E essas decisões, muitas vezes, vão te distanciar dos objetivos e principalmente das metas da empresa. Mas se você já parte do início ali com um parceiro que tem um know-how, você consegue justamente ter a previsibilidade de resultado. Você consegue ter, principalmente, um caminho com menor risco, com mitigação, se houver risco, e principalmente com segurança jurídica, tributária e até mesmo de planejamento financeiro, que vai conduzir a você, principalmente a empresa, não só um time ou um departamento, mas a empresa como um todo, a atingir um recurso que é o que a gente chama de dívida boa, né? Então, muitas vezes, o que eu sempre vou recomendar é faça uma parceria, traga um parceiro que entende, porque ele sim vai te levar a conquistar esse resultado. Tá? Espetacular. Bem-vindos à LAC Finance. A gente pensa o seu futuro de maneira eficiente, de maneira bem programada, de maneira sustentável, de maneira... performática está errado. Performática é uma coisa, né? Mas com a melhor e mais eficiente performance possível. Bem-vindos ao teu futuro. Obrigado pela audiência. Um prazer ter vocês aqui de novo. A gente te aguarda no mês que vem com o nosso próximo podcast. É sempre um prazer a tua audiência. Não se esqueça de curtir esse vídeo. A nossa audiência é rotativa, é como rádio. Então tem muita gente que chegou no meio aqui e tal. Curta esse vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva agora. Não perca essa oportunidade, senão você vai esquecer. Depois você não vai receber as nossas notificações. Obrigado pela tua audiência. Nós nos vemos. Um abraço. Até mais.